Olá, bom dia, sexta-feira. Bom estar com vocês para mais uma conversa de consultório. Esse dia super gelado, né, de entrada de inverno, né? Aproveitar e lembrar todo mundo da vacina para a influenza, né? E principalmente as pessoas que têm mais de 60 anos, se não estiverem vacinados para pneumonia, também vacinar para pneumonia, né? Ou os com menos de 60 anos, mas que têm alguma doença pulmonar, sejam tabagistas e tal. Vacina de pneumonia é extremamente importante nessa época. Recebi ontem um amigo no consultório para o qual eu havia receitado uma medicação, uma estatina para redução do colesterol o ano passado. Estava com LDL bastante alterado, em torno de 170. Ele voltou e me confessou que não havia começado a medicação porque havia ouvido os conselhos de alguém da família que tinha lido muito sobre o assunto e que estava convencido de que o uso dos remédios para colesterol estavam relacionados, né, a problemas de demência, né? Realmente a gente já ouviu muita conversa em torno disso e como a gente sabe que o benefício é muito grande, mas a gente tem obviamente que avaliar efeitos colaterais, porque essa relação benefício-danos é que decide se a gente deve usar a medicação ou não. Já conversamos muito sobre outros problemas do uso do colesterol, quando usar, quando não usar, mas eu fui atrás da literatura, como sempre tem feito, para trazer para vocês a última publicação sobre o assunto. E a pergunta que eu coloquei foi o seguinte: existe realmente a relação de uso de medicamentos para colesterol e demência mais frequente ou mais precoce? E, como sempre, vou ter que pegar minha colinha aqui, porque é trabalho de publicação recente. É um trabalho publicado no JAMA, né? Também agora de 2022. E é um trabalho feito na Noruega. É um trabalho em que eles pegaram pacientes que têm hipercolesterolemia familiar, quer dizer, são aqueles pacientes, é uma forma de doença familiar que tem níveis elevadíssimos de colesterol, portanto, esse grupo de pacientes tem realmente que usar medicação. Então, esse trabalho foi feito na Noruega e eles fizeram um estudo com 3.520 pacientes com essa história familiar de doença de colesterol, de hipercolesterolemia familiar, e comparar com um grupo controle de quase 70 mil pessoas, né, que não tinham doença e que não fizeram uso da medicação. Esses pacientes tinham uma idade média em torno de 60 anos quando foram incluídos, foram seguidos por 12 anos, quer dizer, um trabalho bastante bem elaborado, né? E comparando, né, a evolução desses pacientes, eles chegaram à conclusão seguinte: eu vou traduzir aqui ipsiliteris. Os autores concluíram que pacientes com história familiar de doença de hipercolesterolemia não apresentam excesso de risco de demência comparados à população geral e que não existe associação entre o uso de estatinas de longo prazo e o risco de demência nesse grupo de pacientes. Então, encerra o assunto? Não. Mostra que pacientes que têm elevados níveis de colesterol, portanto, acabam usando uma carga maior de medicamentos, não apresentaram mais demência do que quando se usou, quando não se fez uso de estatina, né? Então, a preocupação em desenvolver demência, nesse momento, não faz sentido, né? Principalmente porque a gente sabe que o efeito positivo da estatina é extremamente importante na redução das doenças cardiovasculares. Então fica respondido ao meu cliente, que eu fiquei de responder na segunda-feira, depois de fazer mais uma revisão, e como é um assunto que eu acho que interessa a muita gente, eu resolvi dividir com vocês, ok? Isso tudo faz parte daquela grande preocupação que nós temos discutido em todas as nossas reuniões, né? Nós sempre devemos ter uma análise crítica muito grande sobre os medicamentos que estamos usando, usar sempre as doses necessárias e suficientes, né? E evitar usar medicamentos quando não for estritamente necessário, né? Terceirizando para esses medicamentos a responsabilidade de nós não termos doença. Aquilo que nós pudermos resolver com autoanálise, com gestão de alimentação, com gestão de atividade física, sempre a gente deve procurar fazer, né? E deixar os remédios realmente para quando for necessário. Mas quando for necessário, usar sempre na dose certa, pelo tempo certo. Até sexta que vem. Grande abraço para todos vocês.